Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar por que é tão difícil mudar. Já aconteceu com você de querer mudar alguma emoção, algum recorrente, algum pensamento, algum padrão mental ou comportamental, algum hábito, e você ter dificuldades de transformá-lo, de transcendê-lo, de mudar? Bom, é o que acontece com muitas pessoas, inclusive comigo também, enfrento às vezes algumas dificuldades e eu vou falar um pouquinho sobre o porquê é tão difícil às vezes mudar algumas coisas, alguns hábitos, algumas emoções ou alguns padrões mentais. É lógico que aqui eu não vou conseguir falar de forma específica. Tudo que eu falo aqui é uma forma geral, porque existem casos e casos, e cada pessoa tem uma dificuldade, pode ter uma dificuldade específica devido a alguma limitação ali daquela própria pessoa. Né? Tudo também vai depender do desempenho dessa pessoa, da disciplina, enfim. Eu vou abordar de uma forma mais ampla, geral, e aí você vai analisando, reflita sobre o que eu vou dizer, veja se faz sentido para sua realidade ou não, né? Bom, às vezes pode ser tão difícil mudar um padrão mental, comportamental, emocional por alguns motivos. E um deles é que a maior parte daquilo que nos rege é o nosso inconsciente. O nosso subconsciente, ele tem a maior função, a maior parte das nossas funções, elas são regidas de forma inconsciente. Por exemplo, eu já dei o exemplo do nosso organismo. O nosso coração, ele bate sem que a gente precise ficar falando para ele. Bate aí, coração, bate, coração. Né? Que bom que a gente tem os mecanismos que são orgânicos, biológicos, e que eles funcionam de uma forma separada à parte da nossa vontade, vamos dizer assim, né? Nosso rim tá lá funcionando, não porque a gente mandou ele funcionar, mas porque ele tem essa função e ele funciona sozinho. A nossa psique, ela também tem as funções a parte da nossa consciência. Então, o nosso inconsciente, ele rege boa parte também daquilo que nós somos. Ou seja, muitas coisas que nós fazemos, pensamos, agimos, estão relacionadas a algumas partes que estão ainda inconscientes. O autoconhecimento, ele nos proporciona como entrar num quarto escuro, né? Então ele nos proporciona chegar com uma lanterna através da nossa autoobservação, através da nossa autoinvestigação, das terapias e etc. Nós chegamos nesse quarto escuro, que é a nossa psique, e vamos ali iluminando com uma lanterninha, até que a gente vai vendo algumas áreas, vai conhecendo outras áreas, clareando, compreendendo tudo e trazendo luz, a luz da nossa consciência, conhecendo essas partes que estão ali inconscientes até então. E boa parte do nosso, eu não sei se vocês já ouviram falar daquela analogia do iceberg. A ponta do iceberg é só um pedacinho pequeno. Então, se a gente for ver, embaixo da água existe um grande volume de gelo. Então, a nossa consciência remeteria a esse pequeno pedaço ali que está consciente, que está exposto em cima da água, acima da água. E embaixo seria ali a nossa parte inconsciente. Então, por mais que às vezes nós tenhamos muita vontade de mudar alguma coisa em nós, algum hábito, alguma emoção recorrente, pode ser que a força maior, a raiz que está ali prendendo aquele tipo de padrão mental, emocional, comportamental em nós, esteja ali arraigado no nosso inconsciente. Outro fator que também é muito interessante e tem a ver, está totalmente ligado com o nosso inconsciente, são as emoções herdadas, né? Aquilo que a gente herda não só da nossa mãe, quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, ou seja, tudo que a mãe, boa parte do que a mãe sente pode passar para o bebê, pode passar, como também não pode não passar, por isso que não é legal a gente generalizar nada
quando se diz respeito ao psiquismo, porque cada pessoa, é um universo particular específico que deve ser avaliado individualmente. O que eu estou dizendo é de uma maneira geral. Então, essas emoções herdadas da mãe, ou que a mãe herdou da avó ou do avô também, que pode acontecer, e foi ali acumulando e chegou na pessoa, no indivíduo atual que está querendo mudar, isso fica gravado em algum lugar e é no nosso inconsciente, né? Por isso que eu falei que tinha relação com o que eu falei primeiro. Então, muitas das nossas emoções, dos nossos hábitos, podem ser herdados. E aí está uma das coisas que dificulta também a nossa transformação, porque a gente às vezes não conhece a raiz, não conhece o tamanho que está isso lá no nosso inconsciente. E aí pode haver esse conflito, porque a gente às vezes não quer aquela emoção, não quer mais sentir, quer parar de sentir aquilo, por exemplo, uma tristeza, uma pessoa que tem uma depressão quer parar de sentir aquilo, e a pessoa não consegue, por mais que ela se esforce. Esse é um dos motivos. É claro que aqui a depressão, eu citei a depressão como exemplo agora, mas existem inúmeros fatores. Existe o fator social, né? Como está a vida social dessa pessoa, como está a vida dela com ela mesma, né? É muito amplo falar sobre o psiquismo, é até bonito, é muito rico, né? Não é nada tão pré-determinado, né? E também, no caso da depressão, por exemplo, pode ser por algum fator químico cerebral, algum neurotransmissor ali que não está funcionando bem, então tem essa relação com essa parte biológica. Não se sabe ao certo qual influencia qual, porque, por exemplo, pode ser que uma pessoa tenha essa disfunção neuroquímica, né, cerebral, e ao mesmo tempo ela tenha herdado alguma emoção, né? Não dá pra gente reafirmar com certeza qual dos dois está ali atuando com mais força, até porque, como eu disse, cada indivíduo é um universo particular e cada indivíduo vai ter a sua própria história. E a ciência ainda também não nos diz exatamente qual dos dois, né, onde começa tudo isso. Começa no cérebro, começa no sentimento da pessoa, qual que é o início de tudo isso. Então é muito relativo, depende muito. Pode ser que essa pessoa venha com essa carga genética e ali faltam neurotransmissores que proporcionem, né, alegria, bem-estar para aquela pessoa, e pode às vezes faltar simplesmente uma resiliência. Então é muito amplo. Mas aqui voltando para o nosso tema principal, por que é tão difícil mudar? Então vocês percebem que é o nosso consciente que está ali lutando, batalhando contra todo um inconsciente, todo um sistema orgânico, biológico, né? O nosso sistema ali de heranças, tanto no sentido emocional quanto comportamental. Às vezes nós repetimos hábitos que os nossos pais repetiam, então nós reproduzimos muito. Então, às vezes nós podemos encontrar essas barreiras. Outro motivo que às vezes dificulta o processo de autotransformação é também a autossabotagem, né? Às vezes a pessoa está ali, né, tentando, também é um processo inconsciente. Às vezes a pessoa conscientemente quer mudar, mas o inconsciente dela está tão robusto, tão fortalecido de algumas crenças, alguns padrões, algumas formas de pensar que foram adquiridas talvez assim ao longo da sua própria história. Vamos supor, uma pessoa tenha baixa autoestima, ela quer melhorar, ela quer mudar, ela quer se transformar numa pessoa mais ativa, que acredita em si mesma, que quer encontrar o seu próprio potencial, mas muitas vezes ela se vê totalmente desmotivada e pensando ao contrário daquilo que ela realmente quer e não consegue mudar, porque há um conflito, há um choque entre o sistema de crenças dela, que fica ali no inconsciente, no subconsciente, de uma forma muito robusta, fortalecida, e ela não tem consciência disso, e o consciente dela. Então a pessoa fica ali lutando, brigando, e às vezes fica até confusa, não sabe nem o que está acontecendo consigo mesma.
Então, o autoconhecimento, ele é muito importante, fundamental. E a chave principal para o autoconhecimento é a autoobservação. Muita gente, às vezes, tem dificuldade de se autoobservar, mas é analisando a si mesmo que a gente vai conhecendo, né? Conhecendo como são os nossos padrões mentais, comportamentais. E aqui eu quero falar de um ponto muito interessante que pode ajudar muito as pessoas, é que ao olhar para dentro, né, como que eu vou olhar para dentro, né? Às vezes tem gente que fala assim, é esquisito isso, como que eu vou olhar para dentro? É olhar o que se passa nos pensamentos, nas emoções, como reage o seu próprio corpo diante das situações, meu coração acelera, minhas mãos suam, como que funciona o meu organismo diante de uma situação, às vezes, que me causa desconforto, por exemplo. Esses são exemplos, né, de como que a gente olha para dentro, como que a gente faz essa auto-observação. Por exemplo, uma pessoa insulta a outra, né? Quem está sendo insultado, como que vai exercer essa autoobservação? Vai observar suas próprias reações. Será que foi, veio, voltou, pá, pum, a pessoa falou alguma coisa, eu já falei? Como que se processou isso? Fazer também reflexões retrospectivas, né? Remontar a cena mentalmente e ver o que passou na minha cabeça na hora. Será que eu estava no automático, no piloto automático? Será que eu ainda refleti um pouquinho antes de responder? Será que senti aquela dorzinha do orgulho ferido? Ou será que eu tomei como verdade aquilo? Quanto tempo eu fiquei com aquilo na cabeça? Então é a pessoa voltar para si mesma e se analisar, se avaliar. Então, nesse processo de autoconhecimento, autoinvestigação, autoobservação, é como a gente chegar naquele quarto escuro, né? A gente chega num quarto escuro com uma lanterninha e vai clareando ali aos pouquinhos, e a gente vai clareando o nosso inconsciente aos poucos, e conhecendo e clareando. E aí a gente vai conhecendo nossos sistemas de crenças, né? Como é a forma que eu penso de uma forma mais velada, não sendo essa forma mais consciente, o que se passa em outros níveis da minha mente. E observar é diferente de ter repulsa. Uma das coisas que causa a dificuldade na transformação é o momento de fugir daquilo que se está vendo, né? Não aceitar aquilo que se está vendo. Exemplo, a pessoa está vendo que ela é muito raivosa, muito impaciente, e ela quer mudar isso, mas ela começa a observar, mas ela sente uma repulsa pela própria impaciência. Isso também dificulta o processo de transformação. Uma pessoa que tem depressão não quer olhar os motivos pelos quais ela está triste, não quer resolver de fato. Entra em conflito, porque ela quer sair da situação às vezes, apesar de que a depressão, a pessoa muitas vezes não tem nem força para querer sair, mas algumas querem. Então, algumas ainda têm essa força, depende do nível, né, da depressão ali, no caso. Mas essa pessoa, ela passa por um processo que ela não quer, ela não quer ver onde começou, não quer. Então, esse sentimento de repulsa por aquilo que ela vê também causa essa dificuldade na transformação dessas emoções. Então, para resumir e finalizar o vídeo, por que é tão difícil mudar? O nosso sistema de crenças, o nosso sistema que nos move, que nos impulsiona, a maior parte dele é inconsciente. A maior força está ali com o nosso inconsciente, muitas vezes. Então, nós entramos em choque, nós entramos em uma disputa entre o consciente querendo mudar, querendo transformar, e o inconsciente empurrando essa energia psíquica para um campo mais visível ali da consciência. Só que a pessoa, às vezes, por não conhecer, por não observar, ela acaba sendo autossabotada mesmo, ela acaba tendo dificuldades e acaba caindo, porque são duas forças que muitas vezes são opostas e se chocam. Uma dica: começa pela autoobservação. Transformar a si mesmo requer muita paciência, dedicação
e um olhar sincero e apurado para dentro de si mesmo. Só que esse olhar sincero e apurado não quer dizer que isso deva causar autopunições, autojulgamentos, assim, terríveis que às vezes as pessoas fazem consigo mesmas. Não, é somente observar, conhecer, observar. E essas forças vão perdendo esse investimento psíquico muito forte. Então, ele vai se enfraquecendo aos poucos. Nós, ao longo da nossa vida, acontecem tantas coisas, então podem acontecer eventos traumáticos, então a pessoa vai acumulando ali uma certa carga mental, emocional, e não é da noite pro dia que essa pessoa vai acumulando isso. Pode às vezes acontecer um trauma, um choque, mas aquilo fica ali retido e não é da noite pro dia que vai ocorrer o processo inverso. Um padrão comportamental que a pessoa tem é que ela quer se livrar. Leva tempo, leva dias e leva dedicação dessa pessoa para que ela consiga transformar esses hábitos. Então, a dica é tenham paciência com o processo de transformação. Observem a si mesmos, observem onde estão as resistências, onde estão os processos de autossabotagem que falam, não, você não vai conseguir mudar, você é um fracasso. Observe isso, que isso é um sistema de crenças que está ali arraigado no nosso inconsciente, que às vezes vem à superfície e que nós precisamos ser firmes, não criar essa repulsa também por esse tipo de pensamento, mas observar isso e não se identificar com isso, né? Não se identificar significa não se apropriar dessa verdade. Não se aproprie das verdades que dizem, não, você é incapaz, você não pode, você é isso, você é aquilo, que te rotulam de alguma forma. Porque a transformação, ela é sim possível para todas as pessoas. É um mecanismo que todos nós temos, né? Todos nós temos esse mecanismo dentro. Basta a gente olhar para dentro, procurar, e que a gente encontra e a gente começa a trilhar esse processo, né, de transformação dos nossos comportamentos que não são bons, que nós não queremos, que trazem desconforto para nós e para os outros, e que trazem, que nos afastam da nossa real natureza, espontânea, alegre, feliz, e as nossas emoções também, né? Às vezes aquela emoção que vem recorrentemente, uma emoção, por exemplo, de raiva, ou impaciência, ou tristeza, enfim. Quero me tornar uma pessoa mais paciente diante das situações. Não quero ser tão raivoso, por exemplo. Então, não crie repulsa, rechaço, observa quando chegam esses padrões. Às vezes a pessoa tem essa dificuldade devido a todas essas resistências de sistemas de crenças que ela mesma criou em algum momento da vida, de que eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, e eu vou morrer assim mesmo, e etc, né? São muitos padrões que a pessoa pode ir criando ao longo da vida, que faz com que ela se agarre mais a esse tipo de pensamento de que é incapaz do que da própria vontade em si, né? De poder se transformar, se modificar e ver uma vida mais feliz, né? Mais tranquila, do jeito que ela mesma gostaria. E um dos fatores muito importante, assim, lembrar que a gente precisa ter disciplina. A gente não faz nada sem disciplina, né? Então, uma pessoa que trabalha numa empresa, por exemplo, ela tem que estar ali todos os dias e bater cartão, não tem? Ela não tem que ter uma disciplina. Então, o autoconhecimento, as transformações interiores, elas requerem muito empenho, disciplina, todo dia tá ali, não, sabe? Focar na própria transformação. Focar no autoconhecimento e na transformação não para a nossa vida cotidiana. Nós continuamos fazendo nossos afazeres diários, nossas obrigações. E dentro desse campo das nossas obrigações, nós devemos incluir isso se é que nós realmente queremos ter uma vida mais leve, mais feliz, com mais inteligência emocional, né? E cultivar essa disciplina e cultivar também a paciência, né? Então, esses são dois fatores que são extremamente importantes no processo de transformação, que vai fazendo com que fique mais fácil
a gente se transformar com muita persistência, com muito amor, com paciência consigo mesmo, com compreensão. E aí, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo identificar essas forças inconscientes que muitas vezes nos travam e que muitas vezes dificultam o nosso processo de mudança. Eu espero que tenha sido de grande valia essas informações. E se houver alguma dúvida, se tiver ficado confuso, por favor, escrevam, que eu busco esclarecer na medida do possível. Um grande abraço e espero que todos tenhamos uma vida linda de inúmeras transformações e edificações da nossa própria alma rumo ao nosso ser, que é tão maravilhoso, que é aquilo que a gente precisa conhecer e desabrochar aqui no planeta Terra. Um grande abraço.